Aceitando a sua missão. Chegamos no dia 29 de Uma Vida com Propósito e, como de costume, vou trazer os meus destaques e as minhas reflexões. Você foi posto no mundo para dar uma contribuição. Deus o criou para que a sua vida fizesse diferença. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Você foi criado para servir a Deus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o serviço. Sempre que você serve a alguém, de alguma forma está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Jeremias 1:5. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. Deus pagou um alto preço por vocês, portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e o nosso futuro está garantido. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Sobre o ministério. Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Servo e ministro são sinônimos. Somos curados para ajudar outros. Somos abençoados para ser uma bênção. Por isso é muito comum na área onde a gente foi curado, numa área onde a gente foi liberto de crenças limitantes e afins, a gente querer transbordar e colocar a nossa voz no mundo para ajudar outras pessoas. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça? Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que Ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Todo cristão é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Um cristão não servo é uma contradição. Sempre que faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do chamado divino para servir outros fiéis de maneira prática. Não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando me levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria, por exemplo. A ordem é servir a Deus. Para os cristãos, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. A maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o mar da Galileia e o mar morto ainda é verdadeira. O mar da Galileia é cheio de vida, porque recebe água e também deságua. No mar morto, nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua.
A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. O que necessitam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Dizemos, estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de dizer, estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Um seguidor maduro de Jesus começa a se perguntar, de quem irei suprir as necessidades? Preparando-se para a eternidade. Um dia, Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, e assim sucessivamente. Eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, em preparar para minha aposentadoria. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando os outros. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. Isso é um fato. O que será? Para que você dará a sua vida? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riqueza. Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quiser ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas. Ele dá o exemplo. Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, o José foi maltratado, Moisés gaguejava e assim sucessivamente. São vários. Então aqui temos uma variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. E assim Ele também o usará, se você parar de apresentar desculpas. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para a reflexão de hoje: servir não é uma opção. É para isso que nós fomos criados. Versículo para memorizar, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? A minha reflexão neste capítulo. São inúmeras as desculpas, mas as principais estão relacionadas a crenças de escassez. Eu coloquei falta de tempo, olhar para as minhas próprias necessidades e assim sucessivamente. Por que eu quis fazer a menção à crença? Porque as nossas crenças, elas norteiam as nossas escolhas, as nossas decisões, e nós vivemos para confirmar as nossas crenças. Então é muito importante buscar ressignificá-las, porque enquanto a gente acredita em algo, a gente vive para confirmar aquele algo. Se eu quero expandir a minha mentalidade, se eu quero avançar de nível, eu preciso também trabalhar as minhas crenças. Eu preciso ressignificá-las. E eu vejo que o que ainda me trava em muitas coisas é essa crença, que vem num processo de restauração, né? Mas que é um processo, como eu tenho compartilhado aqui com vocês ao longo desses capítulos, dia a dia. Compartilhe aqui comigo qual foi a sua reflexão, que chave que virou, que insight que você teve com esse capítulo. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos juntos em busca de uma vida com mais propósitos.